italiano chefiado por Mussolini. Naquela época, a Itália vivia uma crise, saindo da Primeira Guerra Mundial, e os ânimos estavam bastante exaltados. O povo queria uma solução para melhorar a economia, diminuir o desemprego, e Mussolini era o líder que dizia ter soluções fáceis para tudo isso daí. O fascismo apareceu para impor a ordem, supostamente para impor a ordem, para recuperar os valores tradicionais. Só que ele criou milícias, agrediu adversários. O fascismo glorifica, mitifica uma pessoa, que é o comandante. O líder se apresenta como a personificação desse modelo ideal de cidadão, um ídolo. Totalmente populista, absolutamente populista. Muitas vezes olha para um passado distante e vê naquele passado um tipo ideal, a perfeição da nacionalidade. E por isso o líder, que seria o símbolo dessa nação, se acha o dono da verdade, numa tentativa de convencer as pessoas a não buscarem outras opiniões. Mussolini tem sempre a razão. A tentativa de silenciar oponentes políticos, a tentativa de criar um mundo onde as pessoas são divididas entre amigos e inimigos. Como se o mundo fosse dividido entre os que concordam e os que discordam. O fascismo não suporta a diversidade e, por isso, tanto controle. Ele busca controlar a política, a cultura, busca controlar os indivíduos. Então ele tem jornais que ele controla, que censura ou simplesmente suprime, e é um regime altamente repressivo com relação aos seus opositores. O professor Boris Fausto conta que Mussolini criou todo esse sistema opressor, prometendo aos italianos o sonho de um país mais forte. Pelo menos de um mundo em que a Itália estaria reconhecida como uma grande potência. Itália first. Mas a repórter Ilse Scamparini mostra pra gente que as consequências foram bem diferentes. O fascismo deixou muitas feridas na Itália, um trágico pós-guerra com quase 500 mil mortos. Os historiadores italianos costumam ser mais precisos. Francesco Perfetti diz que o fascismo deixou como herança grupos marginais, segundo ele, irrelevantes do ponto de vista político. Irrilevanti dal punto di vista politico. O professor Perfetti explica que populismo e fascismo são coisas diferentes, mas ressalta que o nacionalismo é comum aos dois movimentos. E il populismo, per esempio, emerge anche in movimenti completamente diversi. Ele diz que existem ondas nostálgicas do fascismo ou neofascistas, mas são sempre movimentos extremistas que não possuem um futuro político. O fascismo foi uma experiência italiana que aconteceu aqui num determinado momento histórico e que, como tal, não pode se repetir. Non è, per così dire, ripetibile da un punto di vista storico. Os historiadores brasileiros ouvidos pelo Fantástico também não acreditam que o fascismo, como antigamente, tenha voltado. Eu acho que ele não está voltando, mas tem coisas afins aos fascistas que estão despertando. Domingo passado, um pequeno grupo levou tochas e máscaras para frente do Supremo Tribunal Federal. Para Boris Fausto, uma referência a movimentos de supremacia branca. Esse símbolo do fogo, o símbolo da máscara é a máscara da Ku Klux Klan. Em 2017, nos Estados Unidos, grupos neofascistas e neonazistas saíram às ruas carregando tochas e outros símbolos da extrema-direita. O motorista ligado a eles atropelou manifestantes que pediam o fim do racismo. Uma mulher morreu. Na época, o presidente americano Trump foi criticado ao culpar os dois lados pela violência. Nesta semana, uma nova polêmica. Trump, em meio aos protestos contra o racismo depois da morte de George Floyd, apontou como responsável pelos casos de vandalismo o movimento Antifa, uma abreviação para os antifascistas, e disse que enquadraria o grupo como terrorista. O presidente Bolsonaro republicou a declaração de Trump e chamou os antifas de marginais e terroristas. Olha, começou aqui com os antifas em campo. O motivo, no meu entender, político, diferente.
são marginais, a meu entender, terroristas. Na semana anterior, Bolsonaro tinha postado um vídeo com uma frase usada por Benito Mussolini, o líder fascista que prometeu aos italianos a glória, mas que levou o país a uma crise ainda mais grave e a derrota na Segunda Guerra Mundial. Não se pode retroceder no direito de expressão, né? E no direito de divergir, não pode se retroceder na existência das instituições. O fascismo, se a gente pode buscar uma definição bem simples, é o discurso do ódio. A história nos ensina que o ódio como política não é solução para nenhum problema. O diálogo é muito importante para que a gente consiga avançar nas pautas democráticas e evitar com que o fascismo renasça.